E aí, pessoal, que vai fazer o concurso da Prefeitura de Mari, vamos falar aqui um pouco sobre História e Geografia da cidade de Mari, pois a banca IDIB pede sempre a História e a Geografia da cidade que está fazendo o concurso. Então, a história da cidade de Mari, ela é simples, porque ele é um município novo, praticamente novo, 50, 60 anos, certo? De emancipação política, e nós vamos então tratar sobre a história. Se no final do vídeo você gostar, dá um like, se inscreve no canal. Esses vídeos têm ajudado muita gente a fazer as provas das cidades como Pitimbu, Campina Grande, Bahia. Olha, isso aqui são os símbolos do município de Mari. Tem o hino municipal, né? A letra do hino aqui está aqui, a bandeira e o brasão. A bandeira tem essas folhas de louro com o lema União e Trabalho, que vai ser também parte do brasão. O brasão tem essas folhas no lado direito e lado esquerdo, e como a história diz da cidade, vai falar sobre a questão do fumo. No brasão tem a capelinha, tem uma casa, tem uma parte verde, certo? O céu azul, um rio. A cidade vai nascer à beira da linha do trem, certo? Na rede ferroviária do Nordeste, que vai transportar os produtos do interior para o litoral, né? E vai ser bastante visto isso na história. Então, nós temos o lema União e Trabalho no brasão, ok? Então, se perguntar alguma coisa da bandeira, do brasão, essas são as informações. O hino municipal da cidade de Mari, ele vai tocar em assuntos relacionados à história, à geografia e à religiosidade. Minha terra hospitaleira tem um lindo céu de anil, campos vastos e verdejantes, sol e luar primaveris. É Mari, cidade amada, que guardo no coração, és por Deus abençoada, pedaço do meu Brasil. Ó Mari, terra adorada, eu tenho um grande amor. És cidade do trabalho, terra do agricultor. O teu povo bravo e forte tem por ti veneração. Segue o lema da tua bandeira, união e trabalho. Salva, ó terra esperança, de heroísmo, fé e luz. Salve, ó dolo rico e fértil, que fecunda e produz. Grande berço de bonança, teu futuro é varonil. Ei, avante altaneira, orgulho do meu Brasil. No teor da tua história, vê-se a eternização dos heróis desbravadores, honra e glória do teu chão. O teu povo bravo e forte tem a glorificação, segue o lema da tua bandeira, união e trabalho. Está no site da Prefeitura de Mari, como também a bandeira do município e o brasão. Então, a letra do hino vai tratar sobre geografia, né? Um lindo céu de anil, campos vastos e verdejantes, né? Sol e luar primaveris. Então aqui também nós vamos ver a religião, és por Deus abençoada, que a religião é bem forte na cidade, né? Começou então, como já foi dito pelo brasão, começou à margem da linha férrea e justamente foi construída uma capela e daí começou toda a cidade. Pedaço do meu Brasil, ou seja, ele faz parte da unidade federativa do Brasil, através dessa unidade da Paraíba, que é o município de Mari. Ó Mari, terra adorada, eu tenho um grande amor. É cidade do trabalho, terra do agricultor. Ou seja, a cidade ela é envolta à agricultura. Tudo é relacionado à agricultura. Então nós vamos ver quais são os produtos que nós sabemos que, a princípio, eu estou dizendo a vocês que a terra começou com a plantação de fumo e depois tem outras plantações que vamos ver ao longo do vídeo.
O teu povo bravo e forte tem por ti veneração, então a autoestima muito grande, amor à terra. Segue o lema da tua bandeira, união e trabalho. Na segunda parte, terra, esperança de heroísmo, fé e luz. Mais uma vez aqui, ó, falando da fé, do heroísmo dos desbravadores, né? Da época em que começou a se desenvolver o interior, né? A ser colonizado, a ser feito pelos tropeiros, pelos desbravadores e etc. Salve, ó dolo rico e fértil, falando da terra, que fecunda e produz. Aqui a parte da geografia, que é um solo fértil, que é um solo bom para plantar, certo? Grande berço de bonança, teu futuro é varonil, ei avante altaneiro, orgulho do meu Brasil. No teor da tua história, vê-se a eternização dos heróis desbravadores. Então, falando sobre os desbravadores que chegaram lá e fizeram daquele povoado uma vila e depois foi transformada em cidade. Tem o teu povo bravo e forte, tem a glorificação, segue o lema da tua bandeira, união e trabalho. Então aqui é o hino, certo? Então a banca IDIB, ela sempre pede coisa relacionada ao hino. Foi assim em Pitimbu, foi assim em outras cidades que têm provas já aplicadas, que foi trazido o hino ou para interpretar ou para relacionar com a história ou a geografia. Aqui nós temos algumas informações gerais da cidade, ok? E essas informações também vamos ver no próprio site do IBGE. Então, aqui é um resumo de toda a informação. Como eu já disse, é um município novo, carece de muita informação ainda, mas aqui tem a dos sites oficiais do IBGE, da Prefeitura, da Câmara, e assim essas informações é que vão ser pedidas na prova. Maria é o município do Brasil, nós já vimos a bandeira, vimos o brasão de armas. O lema da cidade é União e Trabalho, gentílico é mariense, certo? Então vamos ver também isso no próprio site do IBGE. Nós temos aqui a localização da cidade de Mari, ela é antes de Campina Grande, é quase perto do litoral, certo? Então tem toda uma vegetação característica dessa região. Ela fica às margens da PB 073, que vai ligar a cidade também a Caldas Brandão, a Sapé. Então a pessoa passa por Sapé e a próxima cidade é Mari. E logo após a 073 vai chegar em Guarabira, ok? Então ela fica aí no entroncamento dessa ligação de Sapé e Guarabira. As coordenadas são 7 graus, 3 minutos e 36 segundos ao sul e 35 graus, 19 minutos e 8 segundos ao oeste. A unidade federativa em que está essa cidade é a Paraíba. A região intermediária e imediata é João Pessoa, né? Porque faz parte assim dessa grande região que tem João Pessoa como a principal cidade. Os municípios limítrofes é Sapé, como eu já falei, né? Caldas Brandão, Araçagi e Mulungu. A distância da capital aqui até a cidade, ou da cidade até a capital, é de 60 quilômetros, ou seja, relativamente próxima. A fundação acontece em 19 de setembro de 1958. Ela é relativamente nova. O aniversário da cidade, então, logo vai ser dia 19 de setembro. O prefeito atual é Antônio Gomes da Silva. Ele é do PL, que governa a cidade de 2021 a 2024. Eleito no último pleito aí eleitoral e vai até 2024. A área total do município de Mari é 155.265 km² e a população estimada para 2021 é 21.895 habitantes. A densidade demográfica, então, é baixa, 136,77 habitantes por quilômetro quadrado.
O clima da cidade é tropical chuvoso com verão seco, ou seja, chove, né? Porque vai ser próximo ao litoral, então vai chover bastante. O fuso horário segue o de Brasília, o CEP da cidade é 58345, okay? O IDH é baixo, 0,56, ok? Isso no ano de 2000, é 0,56. O PIB, segundo o IBGE, em 2008 é de R$ 78.422.112 reais. O PIB per capita, segundo o IBGE, é de R$ 3.714,93 centavos. O site da prefeitura é mari.pb.gov.br. Vamos então agora para a história da cidade de Mari, também a geografia. Mari é um município do estado da Paraíba, localizado na região geográfica imediata de João Pessoa. Essa classificação do IBGE diz que João Pessoa é o centro e as outras que estão no seu entorno fazem parte dessa região imediata de João Pessoa. A etimologia, de onde vem esse nome Mari, certo? Mari é um topônimo que é de origem indígena, porque ali os índios potiguaras também eles tinham as suas terras ali, certo? E o termo, que é um topônimo, que é um nome parecido, é o Mari, que é justamente uma corruptela de Umbari, certo? O que é corruptela? Corruptela é quando muda um pouquinho a palavra, donde, né? Vós me sei, então a corruptela de Umbari, que significa água do marizeiro. Esse significado é relacionado a essa árvore espinhosa que cresce em alagados e da qual se come suas amêndoas cozidas, ok? Então, se perguntarem alguma coisa sobre a origem do nome, ele é indígena, certo? Que vem de Umbari e significa água do marizeiro, ok? A história da cidade, ela vai estar ligada muito à estrada de ferro, à construção da rede ferroviária. Então, o nome da cidade, o primeiro nome da cidade era Araçá, porque tinha muita frutinha desse tipo nessa região. Então, a fundação de Mari, antiga Araçá, data de 1875, com a construção da rede ferroviária. E quem mandou foi o imperador Dom Pedro II, que, segundo a história, ele veio até aqui em João Pessoa nesse período. Inaugurada em 7 de setembro de 1883. A ferrovia ela vinha desde o Rio de Janeiro até Natal, que se destinava ao transporte de matéria-prima, como a cana-de-açúcar, que era exportada e era o produto principal aqui da economia brasileira. Tanto que quando a gente vai daqui até Campina Grande, a gente vê muita plantação de cana-de-açúcar, né? Então, seja no Recife também, no Rio Grande do Norte. Então, essa cultura permanece até hoje. Em 28 de outubro de 1915, esse povoado ele vai fazer parte do município de Sapé. E em 2 de março de 1932, ele vai ser elevado à categoria de vila, certo? Essa cidade vai ser elevada à categoria de vila, aquela região, aquela localidade, né? E ser uma vila, mas ela está ligada ao município de Sapé. Não houve, então, a emancipação política até 1932. Então, mais uma vez, o nome da cidade é de origem indígena, Umbari significa água do marizeiro, certo? Que é uma planta, né? Uma árvore que tem espinho, mas as suas amêndoas podem ser cozidas e comidas. O primeiro nome da cidade é Araçá, porque tinha muito pé de araçá, né? Tipo uma goiabinha, né? Eu acho que a maioria conhece que Araçá é tipo uma goiabinha. E daí foi a fundação da cidade em 1875. Então, se eles pediram as datas aí, essa é a data da fundação.
pois a construção da rede ferroviária, quem mandou foi Dom Pedro II, que inaugurou em 1883. Em 28 de outubro, ela vai fazer parte do município de Sapé, isso é só uma revisão, para ficar fixado na sua mente. E depois, em 1932, é levada à categoria de vila e também ainda faz parte do município de Sapé. Mas Pedro Gondim, que era o governador da época, em 19 de setembro de 1958, vai transformar ela em cidade, vai emancipar. Pelo Decreto-Lei número 1862 de 1958. Então essa data, 19 de setembro, é a data de emancipação política da cidade. Depois dessa emancipação política, o município vai viver outros ares, né? Começa então a se desenvolver, né? Já que tem uma câmara, já que tem a cidade pequena, mas está em desenvolvimento, e sua economia vai girar em torno principalmente da agricultura. Aqui, ó, como eu disse a vocês, primeiro foi o fumo, mas depois foi a agricultura do abacaxi, do inhame, de grãos, certo? E ele é o líder paraibano na produção de mandioca, que boa parte lá das terras são agricultáveis e são usados para o plantio dessa raiz. Todo mundo aqui já sabe então que ali se planta abacaxi, inhame e grãos e raízes como a mandioca, que ele é o principal, ele é o líder paraibano, ok? Então, basicamente a história é essa. E vamos falar outros aspectos. Vamos só repetir algumas vezes o que os sites oficiais estão falando sobre a questão da história de Maria. Então, de acordo com o IBGE, no ano de 2006, a população era estimada em 20.634 habitantes e a área territorial de pouco mais de 155 km². Então, a gente vai ver que não mudou muita coisa, né? 2006, a população não cresce muito. Então, o clima é tropical chuvoso, com verão seco, e o período da chuva começa em fevereiro e termina em outubro. A precipitação média anual é de 1.634,2 milímetros. Então, vamos prestar atenção nisso aqui que a banca pode pedir, viu? Também ela vai pedir o tipo de clima. O clima é tropical chuvoso com verão seco. Já foi falado isso aqui também. Mais uma vez, vamos falar um pouco da história, porque isso aqui é do IBGE. Então, segundo o IBGE, que está lá no site do IBGE sobre a história da cidade, em 1873, com a passagem da estrada de ferro CWRB, hoje Rede Ferroviária do Nordeste, na região onde se situa o município foi construída uma estação ferroviária. Então ali foi construída a estação ferroviária e iniciou, a partir daquela estação ferroviária, o povoamento do lugar que vai receber o nome de Araçá. Como eu já disse, essa fruta existia muito pé de araçá, muitas árvores desse fruto naquela região. Em 1900, construiu-se a capela, que está lá no brasão. Ela vai atrair novos moradores e foi aberta então a primeira rua, a Rua do Comércio, progredindo então o povoado, que vai alcançar a categoria de vila em 1938. E em 1946, as famílias de Manuel de Paula Magalhães e de José Leão de Oliveira, eles eram de Alagoas, foram para lá e começaram a desenvolver a cultura do fumo, implantaram e desenvolveram a cultura do fumo, que é uma das maiores riquezas do município e hoje foi substituído então pelas raízes como a mandioca. Em 1953 foi elevada a paróquia como primeiro vigário o padre João de Noronha. Então, nós temos essa particularidade da história que está no site do IBGE. O gentílico é mariense, a formação administrativa que está no site do IBGE é essa. Ele foi um distrito criado com a denominação de Araçá, foi um ato municipal anterior, né, em 2 de 3 de 1938, e em virtude do distrito, no parágrafo único do artigo 10 da Lei Estadual 424,
de 28/10/1915. No quadro fixado para vigorar no período de 1939 a 1943, o distrito de Araçá figura como município de Sapé, né? Então ele é atrelado ao município de Sapé. Pelo Decreto Estadual 520 de 31/12/1943, o distrito de Araçá passou a denominar-se Mari. Em divisão territorial, datada de 1/7/1950, o distrito de Mari, ex-Araçá, figura no município de Sapé. Então, tudo está atrelado ao município de Sapé, até a emancipação, como já foi falado. Assim, permanecendo em divisão territorial, datada de 1/7/1955. Elevada à categoria de município com a denominação de Mari pela Lei Estadual 1862, de 19/9/1958. E aí ele foi desmembrado de Sapé. Então, ele é a única sede do município, não tem nenhum distrito, sede no antigo distrito de Mari. Ele é o único, a sede principal, constituído do distrito, instalado em 15/12/1958. Em divisão territorial datada de 1/9/1960, o município é constituído do Distrito 100. Não tem nenhum povoado ligado a ele. Assim permanecendo essa divisão territorial datada de 2007. Alteração toponímica distrital de Araçá para Mari. Essa alteração foi pelo Decreto 520, de 31/12/43. Isso aqui está no site do IBGE. Essa parte da história da cidade está no site da Câmara Municipal. A fundação e aniversário 19 de setembro de 1958. Gentílico mariense. A população, segundo o IBGE, estimada é 21.895 habitantes. E a área, né, total é 155,265 km². Os principais feriados: 20 de janeiro, dia de São Sebastião, então mostrando a religiosidade, a crença em São Sebastião, ok? Dia 25 de maio, dia do trabalhador rural, já que a cidade toda ela é voltada para a agricultura. Dia 16 de junho, dia do Sagrado Coração de Jesus. 24 de junho, dia de São João. 29 de junho, dia de São Pedro. E 19 de setembro, emancipação política. Vamos falar um pouco sobre a origem, mais uma vez, com mais informações. Sempre, isso aqui está no site da Câmara Municipal e sempre tem uma informação acrescentada. Às vezes a gente pensa que está repetindo, está realmente, mas tem sempre uma informação nova. Antes da chegada dos Luna e Freire a Araçá, lá pela primeira metade do século passado, era uma região habitada pelos índios potiguares ou potiguaras, né? Então nós vamos aqui, já tem essa informação acrescentada. Essas pessoas, Luna e Freire, vão chegar lá, são diferentes daqueles outros. E tem os índios, que se espalhavam pelo Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba é porque está beirando a margem do rio Paraíba. Inclusive em Mamanguape, onde ainda hoje permanecem seus descendentes. Com o decorrer do tempo, os índios foram cedendo terreno aos colonizadores e eles então começaram a trabalhar, a arar a terra, na agricultura incipiente e na monocultura da cana-de-açúcar. Daí o primeiro nome Araçá vai se dar pela origem, né? Devido à grande quantidade de frutos dessa espécie naquela região. Aqui a gente já viu essa informação e só repetiu. Então, e o povoado vai nascer através da construção da estrada de ferro. Então aqui nós temos os índios, as famílias Luna e Freire que vão chegar lá, certo? Esses índios potiguaras, eles se espalham pelo todo o Vale do Paraíba, que depois eles vão mais para o município de Mamanguape, ok? E os colonizadores então vão arando a terra na agricultura de cana-de-açúcar, que essa informação a gente já viu. A história: em 1871, o bacharel Anísio Salatiel Carneiro da Cunha e o engenheiro André Rebouças incorporaram uma companhia a qual teriam condições de construir uma estrada de ferro entre a capital da província e a cidade de Alagoa Grande, com ramificações até as emancipadas cidades de Guarabira e Ingá.
Em 1873, foi responsável pela colonização do local, onde hoje se encontra edificada a cidade de Maré. Então aqui ó, tem as ramificações da estrada de trem. Esse Anísio Salatiel Carneiro da Cunha e o engenheiro André Rebouças vão então fazer com que essa estrada de ferro saia da capital, né, que está ligando do Rio Grande do Norte até Rio de Janeiro, e vai até a cidade de Alagoa Grande e as outras ramificações para as cidades de Guarabira e Ingá. Então, através disso, em 1871, vai ser então a colonização do lugar, né? Basicamente a colonização, apesar de já terem começado. Aí a prefeitura traz um dado contraditório, que diz que não foi em 7 de setembro de 73 que teve esse início da construção, mas em 1883, e 7 de setembro de 1883. Aqui a banca não vai usar esses dados, porque senão a questão vai estar errada, vai ser passível de muitos recursos. Então aqui ó, está provado por ata, né, como pelo fato de que a construção da estrada de ferro teve início em 9 de agosto de 80 e que terminou em 30 de abril de 81, certo? E a fase experimental, né, quando o primeiro trem passando por essa estrada foi nesse período. O decreto de Dom Pedro II, a Majestade Imperial, número 7.754, determina que 7 de julho de 1880, que deveria ser feito então essa estrada de ferro e que a extensão dela seria de 121 quilômetros. Em 1883, possui seu primeiro templo católico, uma pequena capela que para a devoção própria e de sua família, o seu José de Luna Freire. Ele era católico praticante e chefe da estação da companhia ferroviária. Então ele fez essa capela para ele e para a família dele, mas aí ele viu a necessidade de construir um templo maior em 1901 e daí muitos fiéis começaram então a frequentar essa igreja. Ela foi benta no dia 10 de dezembro de 1901 pelo reverendíssimo padre Antônio Pereira de Castro, que foi o vigário na época da cidade de Gurien e Araçá, né? Araçá nós sabemos que é o nome da antiga cidade de Maré. Significado do nome: o município recebeu seu nome do fruto do omarizeiro ou marizeiro, planta outrora muito abundante na cidade. Planta outrora muito abundante na cidade. Antes de sua emancipação, era conhecida como Araçá. Tem aqui o nome dela em latim, Pisidium catelianum, vegetal muito encontrado naquele tempo. Então aqui nós temos a história breve. Vou mostrar para vocês o site das informações do IBGE, que nós temos essas informações para que eu vou dizer também o que é que a banca pode pedir para vocês. Este é o site do IBGE, onde tem essas informações. Aqui do lado nós temos o panorama de tudo que a cidade, de toda a informação que a cidade possui. Tem mapa, história e fotos. Aqui eu já então tirei a parte histórica, não tem foto. Aqui onde tem história e fotos é onde eu já expliquei para vocês. Eu copiei o texto daqui para explicar, só que não tem fotos antigas. Pelo menos aqui no site do IBGE não tem. Então aqui nós temos, né, que a população é 21.176, mas a estimada é 21.895. A densidade demográfica é 136,77 habitantes por quilômetros quadrados. Então aqui nós temos o mapa da cidade, ó. Tá? Ele é um dos 223 municípios do estado da Paraíba. Ele está na posição 29. No país é 1553, né, a posição dele. E a região geográfica imediata é a de João Pessoa. Nós temos aqui a densidade demográfica mais uma vez, temos a pirâmide de faixa etária. Então lembrar que a banca
eu já vi nas provas, ela coloca essa pirâmide, em algumas provas ela colocou essa pirâmide da faixa etária. Falando sobre qual é a quantidade de pessoas que estão mais assim economicamente ativas. Então aqui, ó, jovens de 10 até 19 anos é a quantidade principal de pessoas na cidade. Então é uma cidade muito jovem, ok? Então é uma cidade muito jovem e que é uma cidade que as crianças devem estar na escola, né? Supondo que as crianças devem estar na escola. E aqui, 19 anos, o segundo ponto é até 24 anos, que é economicamente ativa. Então, dos 10 até 24 anos, tem uma grande quantidade de pessoas, mas a economicamente ativa é a partir dos 18 anos, né? Que faz parte, então, aí da maioridade. Então, aqui nós temos muita criança, muito adolescente, certo? É uma cidade jovem. Então, a religião católica é a predominante, ok? Então, aqui nós temos essa informação. E a evangélica está no segunda colocação, isso em 2010. Então, tem 17.804 que são católicos, a evangélica é 2.137 e espírita 17. Então, aqui a espírita não aparece aqui. Vamos para o trabalho e rendimento. O trabalho e rendimento, o salário médio mensal era de 2 salários mínimos em 2019. O percentual de pessoas ocupadas no município de 1.580, ou seja, 7,2% da cidade eles tinham carteira assinada, então um índice muito baixo. Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até meio salário mínimo, 52,8% em 2010. Então a maioria das pessoas elas são pobres, né? Ganham menos da metade do salário mínimo. Então ganha até meio salário mínimo. Então vocês veem que a cidade é bem pobre. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 7,2. Na comparação com outros municípios do estado, ocupava as posições 9 de 223 e 148 de 223. Já na comparação com cidade de todo o país, ela fica bem no meio, né, nesse quantitativo. Esse quantitativo eles não pedem não, pelo menos até hoje não pediram. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 52,8% da população nessas condições, ok? Então aqui nós temos que ver a população ocupada. Em relação à educação, então a escolarização de criança e adolescente de 6 a 14 anos, em 2010 era de 98,7%. O IDEB dos anos iniciais do ensino fundamental em 2019 era 4,2%. Já nos anos finais era de 3,3%, ou seja, muito baixo, né? O IDEB baixo. As matrículas do ensino fundamental em 2020 foram 2.983. Já no ensino médio, 528. Os docentes do ensino fundamental, 161. Docentes do ensino médio, 32. Números de estabelecimento de ensino fundamental em 2020 são 24 escolas e do ensino médio só tem 2 escolas. Em relação à economia, a PIB per capita em 2019 era de 9.919,58 centavos de real. Então, o PIB per capita aqui, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, IDHM, né, o IDH, é de 0,548, muito baixo, né? Muito baixo. Total de receitas é de 40.107,36 vezes 1.000 e as de despesa é bem próxima à quantidade de receita. Então é quase que não sobra dinheiro para o município para nada, né? Então nós temos aqui, né, o IDH, que isso é importante, esse dado, viu? Tem que prestar atenção nesse dado. A saúde. Em relação à saúde, a taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 29,03 óbitos por 1.000 nascidos vivos. Então, isso aqui eles pedem também. Essa informação eu já vi nas provas do IDIB, certo?
As internações devido à diarreia são de 0,3 para cada 1.000 habitantes. A informação em relação aos estabelecimentos de saúde do SUS é que lá tem 16 estabelecimentos do SUS. Em relação ao território e ambiente, a área da unidade territorial é de 155,265 km². O esgotamento sanitário quase não tem na cidade, é 1,6%. A arborização das vias públicas em 2010 é 93%. A urbanização de vias públicas é 3,8%, ou seja, a cidade não tem esgotamento sanitário, não tem muita rua calçada. É um problema social muito grande essa questão aqui. Em relação ao bioma, faz parte da Mata Atlântica, Caatinga, Mata Atlântica, né? Sistema costeiro marinho, ele não pertence. Hierarquia urbana é centro local e a região intermediária e imediata é de João Pessoa. A mesorregião é de Mata Paraibana e a microrregião é de Sapé, ok? Então, apenas 1,6% de domicílios tem esgotamento sanitário, 93% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 38,8% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada, presença de bueiro, calçada, pavimento e meio-fio. Quando comparado com outros municípios, aí ele cai, né? Fica na posição 215 e 91, certo? Então, é um problema sério lá na cidade. Então, aqui é o site do IBGE. Vou mostrar o outro site do IBGE também, que são 2 sites. Aqui o site traz as mesmas informações, área territorial, 155,265, população estimada, 21.895, a densidade demográfica 136,77, a escolarização 98,7 de jovens de 6 a 14 anos, jovens e crianças, o IDH em 2010 0,548, aí tem aqui o prefeito atual, Antônio Gomes da Silva, o gentílico mariense, a mortalidade infantil 29,03 óbitos por 1.000 nascidos vivos, receitas realizadas e despesas empenhadas, quase não sobra dinheiro, como já falei, né? E o PIB per capita. Ok? Então aqui o mapa da cidade, né? Bem próximo a João Pessoa. Vamos para o site da prefeitura. Este é o site da prefeitura de Mari. Aqui tem a história da cidade, os símbolos, dados do IBGE, informações, o prefeito, o vice-prefeito, secretário, secretarias e órgãos, serviços, a imprensa, então as notícias da cidade, fotos e tudo mais, ok? Então tem o portal da transparência, é um site simples, né? Acesso à informação e portal do contribuinte. Então aqui nós temos aqui, certo? Várias informações, a TV Prefeitura, galeria de fotos da cidade, as redes sociais da cidade, o horário do expediente e a sede do Poder Executivo. Então, como eu já disse a vocês, a Prefeitura de Mari, né? É só isso aqui mesmo, boas festas. Aqui é o site da Câmara Municipal de Mari, ele traz o brasão de Mari, são 11 vereadores, certo? 11 vereadores para a cidade de Mari. Então aqui tem institucional, história da Câmara, regimento interno. Então essa história eu copiei e já expliquei para vocês, os vereadores, legislação, imprensa, áudios, fotos e tal. Então tem tudo aqui, ó. Portal da transparência, acesso à informação, diário oficial do município, regimento interno, legislação municipal, lei orgânica. Então tem a pauta da sessão, ele coloca aqui, os vereadores e as redes sociais. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal e isso me motiva a fazer mais vídeos assim, ok? Qualquer dúvida, pode postar aí nos comentários que eu sempre respondo. Foco sempre e a vitória está próxima.